Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, para você mediano, para você aluno do curso MED, que está chegando agora aí para falar, bater um papo, para trocar uma ideia acerca de atualidades, conhecimentos gerais para a prova da PCDF. Pouco tempo atrás aí nós tivemos o professor Rafael Lima falando um pouco mais acerca do jeito MED de trabalhar, então ele trouxe para vocês uma elucidação muito interessante acerca daquilo que o MED dispõe e propõe para você que é aluno dar certo nessa avaliação. E eu vou contribuir um pouco aí com vocês com uma sistematização do estudo da área de conhecimento chamada atualidades. Dependendo do edital, a gente tem vários editais aí Brasil afora, chama essa área de conhecimentos gerais. Independente do nome, nós temos uma disciplina, uma área do conhecimento que é muito interessante. Vocês estão vendo aí que a gente colocou a tela de lado para tentar trazer o máximo de informação possível. A galera está entrando aí, a Flávio Miranda, uma grande alegria ter você aqui conosco. O Cícero também entrou, a Isabela está com a gente aí também, o Rafael Costa, Cainara, Cássio. Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que esse momento está servindo. Então, vocês podem ficar à vontade também. Paulo aí, grande abraço para você. Paulo Caio está conosco também. Então, você pode ficar à vontade, certo? Durante esses 30, 40 minutos que a gente vai passar junto aqui, de mandar alguma dúvida, alguma questão que você tiver. A gente vai bater um papo sobre ela. Eu listei aqui algumas questões que alguns colegas de vocês aí, concurseiros profissionais, lançaram para mim lá no privado, comentaram lá no Instagram do professor, @professor Breno Legari, Breno com 2 N's, e algumas dessas dúvidas elas estão aqui, na verdade alguns dos temas que podem cair aí na hora da avaliação. O professor Rafael ele trouxe uma informação na nossa live anterior que está disponível ainda para você ver, acerca do jeito médio de trabalhar. Obviamente, a gente sempre busca aí para o aluno a maior objetividade possível nisso aqui que nós preparamos, o nosso material, aquilo que nós propomos aí para vocês como material didático. Isso por quê? Porque a gente sabe que o seu dia a dia não é fácil, né? Você tem que trabalhar, tem que estudar, então a gente quer otimizar aí tudo que você tem de informação, maior possível nível de otimização, de objetivação da informação para que facilite aí o seu processo de ensino-aprendizado. O que se dispõe, o que propõe aí a primazia, a disciplina ou a área de conhecimento, atualidades, tá certo? Para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Assim também como os outros concursos, os outros certames que estão aí abertos, que já foram aí noticiados pelos respectivos governadores, secretários, que colocam aí historicamente, que tem aí já uma trajetória histórica de dispor de atualidades no seu edital, no seu certame. A atualidade, ela não é uma ciência, é diferente da jurisprudência, é diferente da matemática, da geografia. Ela é uma área do conhecimento que está muito ligada a eu e a você, certo? A atualidade ela vai fazer uma leitura exatamente daquilo que está em voga, daquilo que está em discussão na sociedade. E eu, professor Breno, sou formado em geografia, sou geógrafo, tenho aí uma história também na leitura da história, dentro da disciplina de história também. E o que a gente faz como professor para facilitar aí a tua compreensão desse tema? Nós buscamos lá dentro do subterfúgio científico, lá dentro da teoria, algumas coisas que explicam esses fatos que estão acontecendo hoje. Uma das principais características, certo? Anota aí isso no teu caderninho, coloca isso na tua apostila, anota aí no teu post-it, certo? Uma das principais características que são determinantes dessa área de conhecimento para dentro de concurso é que ela se ampara única e exclusivamente em fatos. Então você não vai ter aí atualidades, questões de atualidades, com estatísticas, ou então possibilismo, do tipo seguinte: qual é a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro, certo, emitir um decreto presidencial, fazendo com que se aceite, com que se incorra aí, por exemplo, a decisão de redução de maioridade. Então,
da maioridade legal. Veja bem, não existe essa história de si dentro da atualidade. Então, para você, Matheus Sutana, que entrou aqui com a gente, a Guedes Adriana, não existe essa história de possibilidade do si dentro da tua avaliação. As questões, elas vão ser única e exclusivamente pautadas em fatos. Você sabe o seguinte, se ela está pautada em fato, então não é possível que haja ali um caminho dúbio para responder essa questão. Se essa questão ela está baseada em fatos, e se contra fatos não existem argumentos, então nós temos aí já colocados em mesa uma única possibilidade de resposta. Historicamente, nós temos nas avaliações que nós trabalhamos nos últimos anos aí, especialmente, questões que são muito ligadas a dois temas, economia e política. São os dois principais temas picados. Embora caia muito sobre economia e política nas avaliações, nós também percebemos coisas que são do nosso dia a dia, esporte, até mesmo cinema, que são notícias aí que tramitam, que são muito em voga na sociedade. Então, Viviane, para você que está rindo aí junto com a gente, existem alguns temas que estão muito em voga nesses nossos dias e que nos chamam bastante atenção. Vamos lá. Nós temos alguns alunos que mandaram mensagens para o professor Breno e algumas das mensagens nós colocamos aqui para vocês. E uma das mensagens que mais se repetiram aí no Instagram do professor foi o seguinte: professor, qual a possibilidade de cair, por exemplo, sobre o salário mínimo? Certo? Uma preocupação aí que está na cabeça de todo brasileiro, né? A discussão do salário mínimo. Qual que é a possibilidade de cair sobre salário mínimo e o porquê da importância aí dessa discussão hoje na sociedade? Qual que é a possibilidade dessa questão, de uma questão relacionada a salário mínimo cair na avaliação? É muito grande. Por exemplo, vou te lembrar aqui para o fato de em 2018, nós tivemos lá virado em 2016, nós temos aí a ascensão de Temer ao governo central brasileiro, certo? Então, Temer ali, a primazia em seu governo, ele propõe uma política de austeridade econômica, e dentro dessa política de austeridade econômica, um dos seus principais objetivos era conter a chamada inflação. A inflação brasileira estava lá em cima, nas alturas. E essa inflação alta, o que ela preocupa muito o governo? Certo? Se você inflaciona muito a moeda ela perde o quê? Ela perde o valor. Economia inflacionada, a moeda perdendo o valor. Certo? E você sabe o seguinte, que nós temos lá os índices de inflação como margem, ou melhor dizendo, como métrica também para a validação, para a alteração, para a correção do salário mínimo. Então, veja bem, se nós estávamos ali com um salário mínimo estabelecido lá em 2017, por volta dos R$948. Tem como virar o celular? Eu coloquei o celular assim para tentar pegar aí um pouco a imagem do professor. O professor está usando aqui um telefone da ASUS, e a ASUS, o Zenfone, não é um telefone que facilita muito aí as lives. Se eu colocar ele na vertical, ou melhor dizendo, na vertical, você vai perder aí um pouco de campo de visão do professor aqui. Tá certo? Se der para aguentar essa posição aí, tá bom, galera? A única coisa que eu não vou poder fazer por vocês é colocar de fato o celular na vertical. Eu sei que é um pouco ruim, eu também estou me acompanhando aqui, ó, no telefone. Eu estou usando o telefone da ASUS, Zenfone. Ele não é muito legal, ele é muito bom para essas lives, né? Apesar da câmera dele ser legal, mas não foca, não enquadra muito bem a gente aqui se eu mudar a posição. Sim, Lilian, dá para a gente ler sim. O professor vai tentar até mesmo daqui a pouquinho mostrar algumas informações escritas aí para vocês. Então vamos passar só um pouquinho desse sacrifício aí com o telefone na horizontal, mas é para também facilitar que vocês consigam enxergar bem aqui o professor. Tá bom? Então a gente está falando do salário mínimo que em 2017 estava lá por volta dos 940 contos, e aí chega Temer e precisa resolver a situação para 2018. E esse é um dos motivos que levam aí, para você estar com dúvida com relação ao salário mínimo, para ser um dos temas com grande possibilidade de cair em avaliação
sobre atualidades no Brasil. O que acontece? Se o Temer ele tinha que considerar lá a inflação e também o crescimento do PIB para a correção do salário mínimo, a inflação estava muito alta, ele tinha uma preocupação, ele tinha que o quê? Primeiro, conter essa inflação que estava crescente, porque isso é nocivo à saúde da economia, e também para que ele conseguisse ali uma métrica ideal para que ele aumentasse o salário. Mas o que o Temer ele vai lá e faz? Visto que a inflação brasileira não estava em um grau de estabilidade, ou seja, a saúde da economia brasileira não estava legal, ele não poderia, segundo seus economistas e aquilo que foi noticiado, exponenciar, ou seja, fazer com que crescesse esse salário mínimo de maneira que superasse a inflação. Então, veja bem, como regra, como via de regra, nós temos aí o crescimento ou a correção do salário mínimo. A correção do salário ela tem que estar aí equiparada, ou pelo menos o mais próximo possível, à inflação. Então, aqui nós temos um fator determinante para a questão do salário, a inflação. Então, quando o presidente ele vai lá pensar o aumento do salário mínimo, ele vai pensar a primazia na inflação, ou seja, em quantos por cento está inflacionada essa economia, a inflação, apesar de a gente demonizar um pouco no discurso da economia, ela é uma coisa que ela é rotineira, tá? A gente vai ter que viver com a inflação para sempre, ela faz parte do ciclo econômico. Então, o presidente ele tem que considerar a inflação, certo? E também a proporção do crescimento do PIB brasileiro. Então, nós temos aqui ó, a inflação e o crescimento do PIB brasileiro deveriam ter sido considerados ali para que houvesse a correção do salário mínimo. A inflação no Brasil estava em média 5,9%, certo? 5,9% nos meados ali da busca por esse cálculo ideal do salário mínimo. Porém, o aumento do salário mínimo, a gente viu lá no final de 2017 para 2018, ele não passou de 1,8%. 1,8%. Então, nós tínhamos uma inflação com média de 5,9%. Então, o ideal, o que fora considerado ideal, o que seria considerado ideal para o aumento do salário mínimo, seria o mínimo a taxa de inflação da moeda. Só que o Temer vai lá e aumenta 1,9%. Isso causa um desconforto muito grande e leva com que eleva esse tema a uma posição diferenciada. Tanto é que no ano de 2019, coube ao presidente Jair Bolsonaro propor o salário mínimo, ou propor aí um novo salário mínimo, e o salário mínimo teve um aumento de 4,61%. E no que está pressuposto, o que dá base para Jair Bolsonaro aumentar esse salário mínimo em média em 4,61%, elevando o salário mínimo a R$ 994? É de fato o cálculo da inflação do ano anterior e aqueles 1,8% que foram desconsiderados por Temer no ano anterior. Então o salário do Brasil, o salário do brasileiro, o salário mínimo nacional cresceu 4,61%, somando aí a inflação do ano anterior, ou seja, a inflação de 2018, mas aquilo que o Temer deixou de somar ao salário, de acrescer ao salário no ano de 2017, virando para o 2018. Outro tema que é importante também para você que é aluno, do MEC, é considerar também a existência do salário mínimo regional. Tá? Esse é um dos temas que pouco se fala nos principais cursos do Brasil, mas eu não poderia deixar de trazer essa informação para você. A gente pensa hoje o salário mínimo no Brasil a R$ 994, porém também existem, Lincoln, aí para você que está me assistindo agora, existem também os salários mínimos regionais. A exemplo, hoje, como informação, nós temos aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro com salários mínimos regionais estabelecidos. Essas métricas aí de salário mínimo regional, elas estão principalmente em favor daqueles trabalhadores que são considerados autônomos, certo? Ou que prestam serviços. Aí nós temos as empregadas domésticas, nós temos aí os auxiliares de serviços gerais, aqueles que antigamente estavam considerados aí como diaristas. Então o salário mínimo regional, ele não vale, certo? Apesar do nome ser região, ele não vale para uma região inteira, uma macro-região inteira, mas ele equivale, ou ele vale, está aí para cada um das unidades que o aderem. Então hoje nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro
como os principais estados com o salário mínimo regional estabelecido. Com relação aí ao crescimento do PIB, uma das grandes questões que se falam muito hoje na realidade econômica brasileira é acerca do crescimento do PIB. Existe uma dualidade muito interessante a ser observada, a soma dos aspectos políticos à adesão do crescimento econômico de um país. Veja bem, um país, quando ele está com a sua casa arrumadinha, quando tem lá a sua base política bem estabelecida, quando o governo está com estabilidade para governar, ou seja, a governabilidade, você tem ali uma maior possibilidade de desenvolvimento econômico. É um dos pressupostos, tá certo? Então, se você tem a casa arrumadinha, se você tem o teu governo aí, maioria no Senado, se o teu governo tem uma base aliada interessante na Câmara dos Deputados, então você tem governabilidade, então você consegue propor melhor aí as ações para contingenciar os problemas econômicos ou até mesmo ações para desenvolver a economia. Agora, veja bem, ao passo também, que aí o antônimo seria, se nós tivermos a casa desarrumada, se nós tivermos aí problemas políticos bem estabelecidos, muito estabelecidos no país, se você tiver aí elementos ligados à falta de governabilidade, tal qual o Brasil teve a partir de 2014, culminando em 2016, e é um problema que nós temos presente até hoje. Afinal, o atual governo ainda passa por uma crise, ainda está inserido aí num momento de crise política. Então, se o país ele não tem dentro do seu território os expoentes políticos ideais, as condições políticas ideais, que tragam confiança, por exemplo, para investidores internacionais, você tem uma grande dificuldade, certo, para estabelecer o crescimento do produto interno do país. Então, Reduda, para você estar me acompanhando aí, o Brasil ele tem um histórico recente, interessantíssimo de crescimento econômico. O professor ele fez um lastro aqui na anotação, e eu tenho alguns dados aqui a partir de 2004, que dizem respeito ao crescimento econômico do Brasil. O Brasil, em 2004, nós temos aí um grande boom da economia brasileira, 2 anos após a ascensão aí, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos lá 5,76% de crescimento, isso em 2004. Em 2004, o Brasil ele estava em um momento muito legal no que diz respeito à exportação de commodities, tá bom? Então, falando aqui de minério, de soja, cana-de-açúcar, laranja, suco de laranja. Então, tudo aquilo que é ligado ao primeiro setor, certo? E a atividade de mineração, a indústria mineradora especialmente. Então, o Brasil ele teve uma alta muito interessante na sua exportação de commodities. O Brasil ele começa a receber muitos investimentos. E, principalmente, a partir lá de 2002, nós estamos estabelecendo no Brasil uma base política, um momento político muito satisfatório, muito legal, muito bom. Então, o Brasil teve um momento de governabilidade muito bom para o governo, certo? Para a chapa de questão, para o presidente que estava ali naquele instante. E por isso, somado a isso, um bom momento da produção de commodities fez com que a economia do Brasil se expandisse. E como resultado direto desse crescimento do PIB, se você tem mais dinheiro entrando no país, obviamente também você vai ter mais recursos para investir em outros setores, em outras áreas. Então, essa exportação de commodities a partir do início do século XXI e essa crescente estabilidade política deu ao Brasil uma série histórica de crescimento nunca vista. Tá bom? Então, o Brasil começa a se desenvolver economicamente a partir do início do século XXI, especialmente a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que estava ali muito bem amparado pelo crescimento da exportação das commodities, e o Brasil vai ter uma série histórica de crescimento muito grande. A única taxa negativa nesse governo aí do Luiz Inácio vai ser no ano de 2009, onde nós vamos ter um crescimento negativo de 0,13%, ou seja, nós temos uma retração da economia. Essa retração da economia, ela vai se dar especialmente em função, em decorrência, certo? Da crise econômica que se estabelece nos Estados Unidos, a crise imobiliária. E a crise imobiliária ela acontece lá nos Estados Unidos com a crescente da bolha imobiliária, ou seja, muito banco emprestando dinheiro para muita gente comprar residência, comprar imóveis,
Então você tinha ali uma tangência, um fluxo de crédito no sentido Estado, no sentido bancos privados para a população, e de uma hora para outra, aquelas pessoas que tinham pego aquele crédito não tinham condição de pagar. Então você tem ali uma bolsa, uma bolha surgindo nessa economia, e nós temos um crash, uma quebra do mercado imobiliário americano, e como muitas agências internacionais, tal qual aqui podemos lembrar a Lehman Brothers, que foi uma das principais atuantes para que houvesse uma crise econômica no Brasil em 2009, essas agências que deixam de receber os seus ativos, e como deixam de receber os seus ativos, ou seja, aquilo que ela teve emprestado para investidores, ela também não consegue pagar aquilo que ela pegou emprestado do Estado, porque assim, você pega dinheiro emprestado do banco, o banco pega dinheiro emprestado do Estado. É assim que funciona, não é? Mais ou menos, essa é a lógica mais simples. Nós estamos tentando dar objetividade. Então Josiel, assim que funciona. Então o que acontece? O Estado emprestou dinheiro para a agência esperando retorno, esperando receber. A exemplo aqui, o BNDES empresta dinheiro às vezes para um banco, para uma empresa. Ele espera receber aquele dinheiro de volta. Só que essa agência, ela também quer ganhar dinheiro. Então, para flutuar e ganhar dinheiro, ela empresta seu dinheiro, empresta crédito. Só que a empresa empresta. Quem pegou emprestado não paga a empresa, certo? Não paga a agência. Sendo assim também, a agência não vai conseguir pagar a quem emprestou dinheiro, que no caso é o Estado. Então, nós temos aí uma crise estabelecendo. E uma dessas agências aí, a Lehman Brothers, quebra no Brasil e aí o BO acontece. Tá certo? O Brasil ele entra no início de uma recessão, de 2009, um ano antes das eleições de 2010. Só que se aproveitando mais uma vez do momento político, se aproveitando mais uma vez da circunstancial e interessantíssima condição econômica, o Brasil ele consegue superar essa crise. E como que o Brasil ele supera essa crise, professor Rafael? Com políticas chamadas políticas anticíclicas. E aí a gente entra no pulo do gato, que é aí onde nós recebemos algumas questões sobre essas tais políticas anticíclicas, né? Que foram uma das principais causas da instabilidade econômica do governo Dilma Rousseff. Vamos lá então. O que são políticas anticíclicas? Nós temos um grande economista chamado Nikolai Kondratiev, que lá nos anos 50, na década de 70, ele tem uma expoência maior no campo científico brasileiro, e hoje ele volta a ser muito debatido. Ele vai propor um ciclo econômico, onde ele traz aí uma leitura de 50 e 50 anos pressupondo uma crise. Ou seja, fazer um pequeno desenho aqui para facilitar a nossa vida. Ó, nós temos a economia, assim como tudo na vida, ela tem as suas fases. Ó, isso aqui seria o que Kondratiev, estou observando aqui também na telinha do celular. Isso aqui seria o que Kondratiev propõe. Segundo Kondratiev, toda a economia, que é essa linha azul, vai ter os seus momentos de alta, tá certo? E como tem momentos de alta, ou seja, de crescimento, desenvolvimento, vai ter os seus momentos de baixa. Então esse momento aqui nós chamamos de crescimento econômico, certo? Nesse momento aqui nós temos o ápice do crescimento, aquilo que nós chamamos de boom. Depois nós temos uma chamada recessão, certo? Que é o quê? Que é a queda do crescimento econômico, chegando à negativação. E quando nós estamos aqui, ó, nós temos uma depressão econômica, ou seja, a economia ela diminuiu tanto que o país está devendo mais uma vez. Então veja bem, essas fases de sobe e desce da economia acontecem sempre. Ou ela vai culminar em uma guerra, como acontece lá em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, ou ela vai culminar numa grande crise econômica, como acontece lá em 29, nos Estados Unidos, como acontece no Brasil na década de 30, como vai acontecer no Brasil novamente aqui na nossa década. E as políticas anticíclicas é exatamente essas práticas do governo em tentar frear o desenvolvimento. Ou seja, quando a economia está crescendo demais, o que o governo vai fazer? O governo ele vai fazer, ele vai propor algumas taxas diferenciadas, tentando barrar esse crescimento muito grande da economia, porque sabe o seguinte, se crescer muito, se acelerar muito esse crescimento, pode ter uma inflação de mercado, de produção. Então isso é ruim, isso é nocivo à saúde da economia.
Mas também o governo ele tenta barrar essa queda progressiva da economia, que é o que fez a senhora Dilma Rousseff, que foi propor aqui nesse momento de recessão econômica uma série de políticas anticíclicas, certo? E que políticas anticíclicas ela fez? Ela trouxe aí, por exemplo, a redução do IPI, que foi uma das principais, que a galera mais gostou, né? Nunca se comprou tanto linha branca no Brasil. Redução de IPI, foi trazer para o Brasil investidores internacionais, fazendo com que houvesse uma maior facilidade jurídica na entrada de grandes empresas, foi emprestar dinheiro, foi deduzir da dívida, foi segurar dinheiro em caixa e postergar o pagamento da dívida, o que foi chamado de crime de responsabilidade fiscal, que inclusive culminou no seu impeachment. Então veja bem, Lorena, essas políticas anticíclicas, apesar de elas serem interessantes, à medida que elas vão trazer aí contingenciamento para uma queda, mas elas custam muito caro para o Estado. Então essas aí são chamadas políticas anticíclicas. Nós temos aí outro tema muito legal que foi trazido para nós nessa semana que passou lá no Instagram do professor Breno Legari, foi com relação ao decreto número 5.123 de 2004, que foi revisado pelo presidente Jair Bolsonaro, certo? No dia 15 de 1 de 2019. Foi o primeiro decreto que ele assinou, né? E é o decreto que foi chamado pela mídia, o decreto, muitas vezes chamado pela mídia, na verdade, né? O decreto do fim da lei do desarmamento. O Brasil, ele nunca teve, certo, efetivamente, um processo de criminalização da posse da arma, assim como muitos movimentos tentam por aí disseminar. Então, nunca foi crime no Brasil o sujeito ter uma arma se ele estivesse de acordo, obviamente, com a lei. Se você está à margem da lei, você vai estar cometendo um crime. Parece até um pouco óbvio. Mas havia ali uma série de restrições que dificultavam muito o acesso ao cidadão comum, assim como eu e você, à posse, certo, de uma arma. A posse e porte, para você que quer ser policial, você sabe muito bem, né? Para quem estuda principalmente a área da jurisprudência, quem quer ser delegado, sabe muito bem a diferença entre cada um desses termos, em cada um desses conceitos. Então a posse de uma arma, ela foi dificultada muito, certo? A partir do decreto número 5.123 de 2004, assinado pelo presidente Lula. E esse decreto lá de 2004, decreto número 5.123, ele viabilizava a regulamentação da lei 10.826 de 2003. Jair Messias Bolsonaro, uma das principais promessas de campanha dele, era facilitar o acesso do cidadão comum à posse da arma, ou seja, ao sujeito ter uma arma em casa. E o principal argumento que se utilizara para esse decreto, para a revisão desse decreto, e também para e na sua campanha, era a situação da violência no Brasil. Então, diante dessas circunstâncias, diante da crise política que o Brasil estava vivendo, que gera no país também uma certa insegurança, um certo sentimento, uma certa sensação de insegurança, isso fez também com que houvesse aí um ápice de um crescimento nunca visto, escalonado aí, dos índices de violência, como mostra o mapa de violência de 2016. E visualizando isso, o Bolsonaro ele propõe aí a mudança, a revisão do decreto. Então, dentro desse decreto, amiga, é importante a gente ressalvar isso, ele não está dando ali o aval para qualquer bobão comprar uma arma, tá? É importante a gente entender isso. O que Bolsonaro ele vai fazer é flexibilizar o acesso de armas, a posse da arma, para determinados sujeitos, determinados nichos da sociedade. Não significa que você pode ter uma arma, você precisa justificar o seu uso em uma série de circunstâncias e também ter condição de pagar por essa arma, porque uma arma não é nada muito barato. Então veja bem, os principais pontos que eu posso trazer aqui para você, considerar no teu estudo aí, para estudar bem. Decreto de armas, revisado, 15 de junho de 2019, buscou aí facilitar o acesso a armas para agentes públicos. Aqui eu estou falando da galera da BIM, eu estou falando de agente penitenciário, que em muitos estados tinham dificuldade de
ter acesso à arma. Você concorda também comigo que esse sujeito ele está numa situação de risco diferenciado. Então ele vai facilitar aí acesso às armas a esses agentes públicos que estão em contato diretamente com entidades, com órgãos de segurança pública ou estão relacionados com algum órgão de investigação, tal qual a Agência Brasileira de Inteligência. Nós temos aí também a flexibilização de acesso a armas por militares ativos ou na reserva, a flexibilização de acesso a armas por sujeitos que moram em áreas rurais, ou seja, isolados. E aí nós temos vários pontos que justificam este ponto, segundo o presidente, certo? E o quinto, e talvez aí o mais observado ponto para a flexibilização do acesso a armas para aquelas pessoas que moram em áreas, certo? Urbanas perigosas. E esse é um ponto interessante de ser observado. Esse adendo que ele traz aí ao decreto, ele vai considerar como áreas urbanas violentas aquelas áreas que ocorrem mais de 10 homicídios em um grupo de 10 mil habitantes. Então, se você mora numa região aí que tem mais de 10 homicídios anualmente, a cada 10 mil habitantes, você mora numa área urbana disso. Então, ele vai facilitar, vai trazer para você aí uma maior flexibilização. Agora, professor, qual que é a sua opinião sobre isso? Não interessa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Também não interessa. Se cair na prova, vai estar interessado justamente nos fatos, tá bom? Isso que importa. Então, para você que às vezes tem um quê crítico aí sobre a temática, amigo, não leva quê crítico para a prova, não. Isso pode te trazer uma enrascada muito grande. Nós tivemos muitos alunos que fizeram avaliações recentemente e acolheram essa ideia do professor, essa fala do professor, e não levaram o seu quê crítico para a hora da prova, ou seja, a sua ideologia política, e se deram bem. Por quê? Porque aboliram no seu processo de estudo um pouco de preconceito. Então você precisa ter a mente aberta, você precisa estar atento aos fatos, tá bom? Outro tema que o professor aposta muito aí para as provas de 2019, assim como ocorreram nas provas de 2018 e aconteceram nas provas de 2017 e, obviamente, também no ano de 2016, as problemáticas relacionadas aí aos quiprocós, né, na política. Nós tivemos lá aqui em 2019, na verdade, a primeira baixa ministerial do governo, né? Gustavo Bebiano, ex-presidente do PSL, braço direito do presidente Jair Bolsonaro, seu processo eleitoral, caiu aí um pouco mais, só me engano, 47 dias de governo. Então, após 47 dias de governo, Gustavo Bebiano tropeça e cai. E uma das principais justificativas para essa queda de Bebiano, certo? Nós temos aí noticiado, e trata-se de um fato que está exposto aí na mídia, é a inserção e a interferência do filho do presidente, o senhor Eduardo Bolsonaro, que é senador da República, certo? Então, esses quiprocós, eles caem sim em avaliação. Gostaria de lembrar aqui, no ano de 2017, nós tivemos avaliações que cobraram de maneira muito veemente, por exemplo, a exoneração de Gedel Vieira de Lima. Certo? Para quem não se lembra, Gedel Vieira de Lima, que foi ministro do governo Temer, um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff, ele foi aí, lá no seu apartamento, aquele monte de dinheiro, né? Pouco mais aí de alguns 60 milhões de reais, passando umas 50 milhões de reais, né? Já faz um tempinho, mas eu me lembro bem disso aí, e foi um dos temas mais recorrentes na avaliação relacionada à política no ano de 2017, eixo segundo semestre de 2018. Outro quiprocó político aí que caiu muito em avaliações no ano de 2017. Só para a gente ver a importância disso aí. Também no ano de 2018 foi o barramento judicial da posse de, lá então, pressuposta ministra por Temer, Cristiane Brasil, né, que ia ser até então em 2016, 2017, a ministra do Trabalho. Só que ela tinha um problema com a Justiça do Trabalho, por isso foi impedida judicialmente de assumir o cargo. Outro personagem importantíssimo aí nessa idas e vindas de ministro no governo Temer, nós podemos lembrar aqui, o então ministro da Cultura, o Marcelo Caleiro, que tinha também ali os seus
Suas relações com o Gedel Vieira de Lima, lá em Salvador, tem lá o caso do apartamento, as obras do apartamento que estavam em desacordo com o IFAM. Então nós temos aí vários quiprocós políticos que caem em avaliação. E professor, como que eu vou triar esses quiprocós políticos? Eu contei uma extend live aqui ainda, está quase aí uma hora, daqui a 15 minutos vamos fazer uma hora de live, a gente tem que parar aí. Então, quem quiser mandar pergunta, galera, pode mandar, a gente vai batendo esse papo aí, pode ficar à vontade de mandar mensagem para a gente que a gente responde. Então, esses propósitos políticos, eles continuamente eles caem. Então, não deixe de estudar, mas, obviamente, preocupe-se ali em estudar especialmente que propósitos estão encerrados, situações que foram encerradas. Então, o caso do Bebiano, o caso do Gedel Vieira, que também pode continuar caindo, o caso do Marcelo Caleiro, e mais recentemente ali, a possibilidade de troca, mais uma vez, nas casas ministeriais que estão em voga, até o dia da prova, fique atento que pode acontecer uma mudança de cadeira. Outra questão elementar que foi levantada lá no Instagram do professor, @professor Breno Negato, chama a gente lá. Se tiver alguma dúvida, se quiser uma sugestão de live, a gente também pode trabalhar dessa maneira. Outra temática que foi muito levantada foi as delações premiadas. O que são essas delações premiadas? Elas vão nascer especialmente, ou vão ser mais usadas especialmente no Brasil, a partir da Operação Lava Jato. Tá certo? São acordos de duas partes ou mais partes que viabilizam para as instituições, para os órgãos de investigação, o acesso à informação e, em troca dessas informações, ao delator é oferecido alguns benefícios. Só que existia em trâmite judicial algumas questões a serem estabelecidas e essas questões só foram resolvidas no final de 2018 e ainda estão em questão em 2019. Qual que é o grande problema? Qual que é, na verdade, o grande problema das delações premiadas? Não tinha-se ali bem disposta a informação de quem seria o responsável por outorgar, por deferir ou indeferir a possibilidade de uma delação premiada. Então, veja bem, no ano de 2018 foi decidido lá no STF que sim, seriam permitidas as delações premiadas, propostas aí por delegados da Polícia Federal, tá certo aí, restringindo-se ao campo da Polícia Federal, e essas delações premiadas poderiam ser propostas pelos policiais, embora propostas pelos policiais, haveria a necessidade e a obrigatoriedade da participação do Ministério Público, certo? Ele não iria interferir ali na proposta, mas ele poderia opinar, e somente o juiz do caso, o juiz em questão, deveria deferir ou indeferir a proposta da delação premiada. Então não é assim, o professor Breno, o delegado Breno, vai lá e vai propor uma proposta, vai propor ali uma delação premiada. Olha, se você me contar aí, João Miguel, quem foi que entregou aquela mala para o Gedel, eu vou liberar a sua mala. Não é assim que acontece. O delegado lhe propõe, certo? Ao advogado, ao acusado, ao réu, ao sujeito investigado, certo? Aquele sujeito investigado vai haver ali a participação do Ministério Público, tem a obrigação de opinar, e de antemão o juiz ele vai definir se sim ou se não para aquele bônus, para aquele benefício. Normalmente esse benefício é deduzido, ele vai se dar aí por redução de pena, na maior parte das vezes. Então fica interessante aí você estudar um pouquinho mais sobre essa questão das delações premiadas. Outra temática que chama a atenção no ano de 2018 e que talvez não estivesse muito em voga no ano de 2017, mas entre o ano de 2019 há uma preocupação muito grande, em relação ao uso de insumos agrícolas agrotóxicos no Brasil. Anterior a 2018, a flexibilização do uso de agrotóxicos, nós tínhamos duas agências, duas reguladoras, que traziam ali, que iriam deferir ou indeferir a utilização desses agrotóxicos. É o que? O IBAMA, certo? E a Anvisa. O IBAMA é aquele que está ligado mais diretamente ao meio ambiente, certo? E a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que está muito preocupada com a nossa saúde, com a saúde humana. Só que há ou existem... João Felipe, eu não entendi a sua pergunta. Para a defensoria, se eu puder melhorar um pouco a pergunta, a gente consegue tratar
tela aqui para você. Então, para você que está assistindo aí, ó, veja bem, nós temos lá a flexibilização em 2018, ó, vou fazer aqui um pequeno esqueminha para facilitar a nossa vida. Até 2018, quem regulava o uso de agrotóxicos no Brasil era a Anvisa. Opa, nem o cabelo está funcionando agora. Essa aqui vai funcionar. Era a Anvisa, anota aí depois, hein? E o IBAMA. Ó, João, ó, Anvisa e IBAMA. Essas duas agências regulavam aí o uso ou não de insumos chamados agrotóxicos. Em 2018 nós tivemos aí na Câmara Federal e decidiu-se que quem iria deferir ou indeferir sobre o uso de agrotóxicos seria o Ministério da Agricultura. Então veja bem, 2018, início, Anvisa e IBAMA. Temos aí no final de 2018, eixo 2, migrando aí a responsa de deferir ou indeferir para o Ministério da Agricultura. Qual que é o grande da... Franciele, vai ficar disponível sim. Pode assistir daqui a pouquinho que vai ficar disponível. Qual que é o grande problema? Veja bem, a Anvisa é uma agência preocupada com a saúde. E o IBAMA é uma agência preocupada com o quê? Com o meio ambiente. Então eles olharam para as duas partes, ó, para a parte ambiental e obviamente também para a parte da saúde do sujeito que está trabalhando ali. Só que quando se transfere a responsa de deferir ou indeferir o uso de agrotóxicos, essa responsa aí vai para o Ministério da Agricultura, nós temos um problema. Porque o Ministério da Agricultura não vai ter bem estabelecido aí as suas métricas. E o Brasil hoje, isso é fato, tá certo? Isso é fato, isso está comprovado. Nós temos, para quem tiver curiosidade, a gente vai dispor depois dentro do nosso canal, dentro da nossa página, dentro do nosso Instagram, e o professor também vai colocar no Instagram dele lá alguns links, da Fiocruz e da Unesp. Pesquisas que foram feitas pela Fiocruz e pela Unesp, que comprovam aí o impacto ambiental e na saúde humana do uso de agrotóxicos. Então, a grande discussão que se dá a partir do final de 2018 é com relação aos impactos, às nocividades desses insumos para a vida e para a saúde do ambiente. Então, nós temos um grande problema, porque fora aí liberado vários insumos que eram historicamente proibidos em países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque são nocivos à saúde humana e à saúde da natureza. Tá bom? Para fechar essa aula, para fechar esse nosso bate-papo, o professor tem uma das principais dicas que nós podemos dar para quem está se preparando para o concurso da PCDF ou para outros concursos que envolvam a área do conhecimento geral. Veja bem, aonde buscar informação para se dar bem em avaliações? Busque informações em fontes com credibilidade. Você tem grandes jornais no Brasil, vou citar aqui alguns exemplos: o Estadão, o Valor, Mercado Nacional, tá certo? Você tem aí o Globo, você tem os jornais regionais, aqueles principais regionais de redes âncoras. Você tem aí páginas na internet que estão muito preocupadas com o que, professor? Com a credibilidade da informação. Tanto é, quando você vê uma notícia, vou dar exemplo, não fazer propaganda, tá, galera? Fuja de mim fazer propaganda de televisão. Mas, obviamente, a gente tem que assistir para estar inteirado naquilo que está acontecendo no país. Por via de regra, quando você vê o Jornal Nacional errar, você falei besteira sobre o Bolsonaro. No outro dia, no próximo editorial, vai haver uma errata. Concorda comigo, Franciele? Vai haver uma errata por quê? Porque a empresa ela tem ali uma visibilidade muito grande, então ela precisa primar pela credibilidade. Ou seja, a imparcialidade, apesar de não existir, ela vai haver ali de maneira mais incisiva. Tá certo? Agora, se você vê um jornal de menor credibilidade, não vou citar um exemplo aqui para não trazer nenhum tipo de difamação a nenhuma página, mas você é capaz, você é desenvolvido, você tem intelecto suficiente para ver a diferença entre uma página com credibilidade e uma sem credibilidade. Pega lá o jornal do professor Breno. Se eu errar um dia, tanto faz, tanto fez, se outro dia eu vou precisar mandar mais rápido. Então, primem por jornais, por editoriais que primam, que priorizem a credibilidade da sua informação, tá
certo? O R7, o portal R7, o portal G1, o portal da Band, o portal da BBC Brasil, o portal da CNN, tá certo? São empresas que têm aí credibilidade no mercado e que, se erram, têm por obrigação e por pressão pública que corrigir, tá certo? Busque informações em artigos científicos à medida que estes são publicados e veiculados cada vez mais em editoriais semanais de jornais. Talvez onde você está, especialmente a galera do Distrito Federal, vocês que estão no Distrito Federal sabem que o acesso à informação na capital é diferenciado. Então você tem acesso à maior parte dos jornais que acontece no Brasil. Então o que o professor traz de dica para você? Compre a Folha São Paulo, compre o principal editorial do teu estado na quarta-feira e no domingo. Especialmente esses dias, por quê? Porque esses dias vão trazer consolidados de informação muito interessante. Ana Aparecida, o tema é atualidades. Atualidades para a gente aqui está batendo um papo sobre a área do conhecimento de atualidades. Como eu estava dizendo, busque informações, busque comprar especialmente os editoriais de quarta-feira e domingo. Por quê? Porque esses editoriais eles trazem consolidados as informações. A quarta-feira é aquela pausa na semana e o domingo é aquele fechamento, aquele consolidado. Então são os dias que mais caem aí notícias de grande veiculação no nível nacional. Tá bom? Galera, se alguém tiver mais uma pergunta, a gente está à disposição aí para responder. Estamos quase encerrando essa nossa live. Para você que está assistindo aí, a gente está falando um pouco menos de uma hora. Está aí para responder algumas questões. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ficar à vontade para mandar. João Dias, muito obrigado pela sua participação aí. Delta Delegas, muito prazer ter você aqui com a gente de novo. Meu amigo Lucas Miranda, também professor de História lá do Espírito Santo. O grande professor Lucas Miranda está com a gente aí. Giovanni Franco, muito obrigado aí pela sua participação, já saiu. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, o professor Brenão está aqui para responder. Amigos, fala um pouco também do nosso curso, né? Aquilo que a gente traz lá no nosso material. Quanto preocupação para trazer material para vocês aí, a gente sempre busca trazer um consolidado objetivo, ou seja, a informação mais precisa e objetiva possível, para que você não perca tempo vendo informações que não estão ou que não são interessantes para você. O material didático proposto pelo MERG, com metodologia de estudo para você ser aprovado, é diferenciado. Tanto é que na carreira policial, na carreira de delegado, nós temos aí excelência. Por isso que nós temos aí um curso, talvez o curso que esteja mais em voga hoje, isso por conta da sua credibilidade. Então nós estamos aí aprovando muita gente, especialmente pelo nosso método, pelo nosso modelo de trabalho, que é voltado especialmente para você. Tá certo? Então o nosso material, o nosso método, o nosso material traz para você aí a informação que você precisa e do jeito que você precisa. Então uma linguagem prática, e também a gente sempre fala, a linguagem que a gente usa no nosso material é a linguagem que o examinador utiliza na prova. Então fique atento. Porque se você entrar no nosso curso, dá uma olhada no nosso site, você vai ver lá as contribuições, os comentários. As provas, elas seguem uma linha de raciocínio histórico. Isso chama tendência. O professor Rafael Lima ele falou muito disso na nossa live anterior. Se a gente olhar para as provas anteriores, a gente vai entender como essa prova vai funcionar hoje. Então aquilo que o professor está falando aqui nada mais é do que uma leitura das provas anteriores. Tá certo? Então veja bem, nosso material é um material diferenciado, é um material único, ou seja, ele é específico para esse curso, não tem essa de Ctrl-C, Ctrl-V, tá certo? Os nossos simulados, eles são simulados juntos com questões inéditas, então você não vai ter o seu coleguinha lá de outro curso tendo a mesma questão que essa. Então é um material diferenciado de verdade. Então fique à vontade para entrar no nosso site e também para experimentar no nosso curso. As nossas turmas extensivas, intensivas, pré e pós-edital, tem aí uma atenção especial, especialmente por conta daquilo que nós nos propomos a fazer, que é buscar a tua aprovação. No Instagram do professor, o professor vai botar aqui.
professor Bruno Legado. Então, quer ter acesso a dicas? Quer aprender um pouco mais sobre a atualidade? Está com dúvida em alguma questão? Manda mensagem para a gente trazer para você nas nossas lives a informação que você precisa. Foi um prazer muito grande estar com você nesses instantes. Bons estudos. Fiquem na paz, meu amigo. Fiquem na paz, minha amiga. Beijo no coração. Tchau, tchau.